Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Hoje um prazer muito grande receber aqui dois missionários da obra do Senhor que está no campo trabalhando e que hoje vai contar um pouco da experiência daquilo que Deus tem feito na vida deles no campo aí, por onde Deus tem levado. É algo assim que até mesmo foi surpreendente. E a gente fez questão, Deus deu essa oportunidade de trazê-los aqui para estar contando um pouco para vocês do que tem acontecido nesse campo missionário aí. E hoje você vai saber um pouco também o que é ser missionário, como é a vida de um missionário. Então, assim, hoje você vai ter o prazer de poder saber. E eu quero já deixar para você já que você pode entrar também no WhatsApp e perguntar. E ela vai ter o maior prazer de estar respondendo para você a sua dúvida, tá bom? Eu quero já apresentar aqui a missionária Lília, né? Porque eu confundo o nome dela, sabe? Mas é Lília, viu, gente? É Lília. Prazer, Lília, seja bem-vindo. Prazer, eu que agradeço pela oportunidade. Muito bom. Também quero apresentar aqui o missionário Luciano também, que está no campo de batalha também. Amém. É um prazer enorme estar aceitando esse convite, estar presente aqui, poder falar um pouquinho dessa experiência para os ouvintes desse podcast. Amém, louvado seja Deus. Bom, sem muito perco de tempo, sem muita enrolação, você já sabe quem eu sou, né? Eu sou o pastor Luiz Carlos, pela misericórdia do Senhor, e eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. E sabe uma coisa que me chama a atenção? Que esse trabalho missionário que qual Deus colocou nas nossas vidas, vamos dizer assim, ele tem despertado muitas pessoas, mas as pessoas, elas não sabem, muitas pessoas não sabem ainda o que é ser um missionário. Vamos dizer assim, o que é ser um missionário, qual é a função do missionário, e às vezes se entra em dúvida. Então eu quero aproveitar esse espaço hoje e começar com você, dizendo para você, Lília, você poderia explicar para nós melhor o que é ser um missionário no campo do Senhor Jesus, de batalha que o Senhor preparou para nós? Bom, eu vou tentar e vou começar pelo principal, né? O Mateus 28, 19 e 20 já nos dá muito claro o que é a missão, né? O ID de Jesus, né? Então, nós começamos pelo princípio bíblico, né? O ser missionário começa em um mandamento bíblico a qual Jesus deixou para os seus discípulos. Isso foi na época dos apóstolos, mas isso também virou uma concessão para todos os cristãos que receberam Jesus nas suas vidas e têm como responsabilidade compartilhar as boas novas. Então, de forma bem sucinta, bem resumida, o que é a missão é a obediência àquilo que Jesus deixou para todo aquele. Será que poderia colocar, tipo assim, é o ID? Exato. É porque a gente usa essas expressões no dia a dia da igreja, o ID, né, a grande comissão, mas o que eu gosto de dizer é a obediência. Ela é simples. Porque se Jesus deixou todos os evangelhos, os evangelistas escreveram sobre o ID. E isso é algo singular porque todos os cristãos, independente se vai ter o chamado integral ou se vai trabalhar como médico, advogado, ele tem a missão de compartilhar as boas novas. Não importa onde você está, você tem essa parte na sua história como cristão. E muitas das vezes o que as pessoas pensam é: a missionária foi chamada, então o ID é para ela. Mas todos os cristãos que creem em Jesus como seu único suficiente se tornam discípulos, e discípulos seguem o mestre. E quando ele disse para os discípulos que eles deveriam ir e compartilhar do que eles viram, ouviram e de tudo que Jesus tinha falado, nós nos tornamos discípulos quando recebemos Jesus. Então, esse ID, esse chamamento, essa ordenança cabe ao cristão. Agora, se ele vai fazer isso no ambiente secular, no trabalho dele, como médico, advogado, na padaria, não importa. Ele é alguém responsável em compartilhar as boas novas. Olha aí que maravilha, né? Então, quer dizer assim, que não é tão difícil igual a gente às vezes encontra. E muitas pessoas elas são paradas de falar da palavra de Deus por outras pessoas que talvez não tenham esse conhecimento, que para você ser um missionário do Senhor, você não precisa
ficar buscando, vamos dizer assim, eu tenho que ser um diácono, eu tenho que ser um obreiro, eu tenho que ser isso, não, simplesmente eu tenho que obedecer àquele que eu entreguei meu coração para ir um dia. Porque quando nós fazemos o ID do Senhor, realmente você tocou numa situação bem assim, bem prática. Porque hoje as pessoas às vezes falam assim, não, eu sou pedreiro, eu não posso ter esse ID. Sim. Eu sou pintor, eu não posso ter esse ID. Eu sou médico, então eu não posso ter esse ID. E é interessante que todos nós, às vezes, nessa situação, nós pecamos, por quê? Porque o ID é para todos, independente, né? E muitos negligenciam, né, aquilo. Eu deixo de fazer porque eu acho que aquilo é para uma classe de pessoas especiais, mas não é. O missionário chamado de forma específica, né, ele tem uma direção específica. Então, se na África não temos pessoas na África para pregar o Evangelho, então às vezes é necessário Deus tirar um brasileiro do Brasil, levar para a África para pregar o Evangelho. E forjar, né, o caráter e trabalhar aquela pessoa como também um possível missionário. Porque quando você recebe Jesus, você se torna esse discípulo com chamado. A gente observa que no livro de Atos, né, aconteceu bastante dessas coisas, né? Às vezes pessoas que você nem imaginava que poderia ser um discípulo, poderia ser um missionário, e aquela pessoa se tornava um missionário porque entregou para Jesus, aceitou e vamos dizer assim, e aquilo fez tão bem para ele que ele falou, eu quero seguir esse caminho. Eu quero esse Jesus na minha vida. Eu quero levar esse Jesus para frente. Eu quero falar desse Jesus para várias pessoas. Então, assim, hoje também nós estamos aqui com o missionário Luciano também, que hoje está fazendo parte da obra missionária no campo. Igual a missionária acabou de dizer, eu quero deixar assim, eu quero explicar um pouco melhor, tentar explicar um pouco melhor. A separação deles, como você mesmo disse especificamente, hoje vocês vivem deste trabalho que Deus chamou vocês. Vocês estão o tempo todo integral na obra missionária. E como tem sido isso na sua vida hoje? Olha, primeiramente, obrigado pela pergunta. O missionário, para ele se sustentar no campo, é desafiador, porque ele tem que, primeiramente, confiar naquilo que o Senhor colocou no coração dele. Então, ele ter esse lugar de acreditar que a provisão vem do Senhor, ele rompendo com as barreiras, as suas limitações, e deixando com que o orgulho de lado saia, e ele assumindo um lugar de que Deus é o que honra, é o que traz a provisão, é o que mantém o missionário no campo, é fundamental para que ele permaneça. E um dos maiores desafios hoje é você literalmente confiar nesse lugar, no que o Senhor vai prover, porque Deus ele é um Deus de relacionamento, então o tempo todo ele vai estar usando pessoas para nos relacionar com elas, para que Deus possa usar essas pessoas, para que elas possam trazer a provisão, para que a gente possamos fazer a obra do Senhor neste campo. Isso, mas tudo bem. Eu vou tentar assim, eu vou tentar explorar isso bastante hoje, tá? Vocês aguentem aí, porque a gente fica se vendo os missionários no campo, e essa dificuldade qual o missionário acabou de... Mas eu lembro também, a Bíblia vai nos mostrar, que no livro de Atos também falando do apóstolo Paulo, ele tinha esse desejo no coração, ele trazia o que ele ganhava do trabalho dele, ele enviava para os missionários que estavam no campo trabalhando. Ele ajudava, né, para que a palavra do Senhor continuasse, para que desse seguimento. Porque esses dias você esteve na divisa da Argentina, né? Isso mesmo. Nós estivemos na cidade de Planalto, Capanema. Aí aconteceu aquela catástrofe na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, onde houve uma necessidade muito grande de apoio, e nós entendemos em Deus que nós estávamos orando, que nós deveríamos ir para lá. Mas dentro dessa só para te pegar um ganchinho com você,
Eu gostaria que você falasse desta experiência do começo, quando você chegou na cidade, onde você está ali, porque às vezes você, por exemplo, para as pessoas saberem o que é ser levado de um campo para outro campo. Então você estava neste campo, nesse campo que onde você estava na cidade de Capanema, é isso mesmo? Né? Se não me falha a memória, você estava neste campo, e nesse campo que você estava, o que te surpreendeu você ali? Olha, primeiramente, quando a gente chega no local, a gente temos uma estratégia. Analisar a geografia, a cultura do local, tentar entender as pessoas, como elas reagem ao Evangelho e as crenças que elas carregam. E uma das coisas que me chamou a atenção na cidade de Capanema e Planalto não só a idolatria, mas o racismo. É uma coisa muito grande lá. Nós estávamos numa escola infantil, onde nós fizemos um trabalho com fantoche e usamos um fantoche da cor negra para poder estar ali interagindo com as crianças, e essas próprias crianças... Isso foi em Capanema ou foi em Capanema, na divisa Não, isso foi em Capanema, mais ou menos uns 40 quilômetros da Argentina. Da Argentina. Isso. Vocês encontrou essa dificuldade nas pessoas porque havia ali uma cultura que, vamos dizer assim, que essa cultura trazia as pessoas ficar cegas da verdade de Cristo. Uhum. E aí quando vocês quando vocês começou a ver, quando o Espírito Santo começou a mostrar para vocês realmente o que estava acontecendo, como o inimigo estava agindo dentro daquela situação, e qual foi a estratégia que vocês usaram para chegar até essas pessoas? É até interessante a pergunta, porque a gente estava fazendo a apresentação do fantoche, e naquele momento lá a criança ela reagiu de uma forma espontânea. Isso mostra claramente que é os traços dos pais que a criança carrega. E a gente tivemos, depois da peça teatro, a gente tivemos um discipulado com essas crianças, ensinando elas do verdadeiro amor de Cristo, mostrando a igualdade social, mostrando que nós somos todos iguais perante a Cristo. E trabalhamos com essa criança, mostrando o amor de Jesus para elas. E elas gostaram muito, entenderam realmente o propósito. Agora, as pessoas em volta, que a gente percebemos que existe esse racismo, a gente vai na palavra mesmo, mostrar na palavra que o amor de Cristo, ele cobre todas as pessoas, não faz distinção de etnia, não faz distinção de gênero, de nenhum tipo de pessoa. Então, e aí essas pessoas elas começaram a entender, algumas delas tiveram um pouco de resistência, e a gente depende mesmo do mover do Espírito Santo para essas pessoas, não é a gente que muda ninguém, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção também na cidade de Capanema, é que eu dei uma palestra na escola pública sobre Setembro Amarelo, né? Da prevenção do suicídio. E aí tivemos uma abordagem sobre racismo, sobre bullying, sobre rejeição, e no final sobre abuso sexual. E nós tivemos no final daquela escola, onde tinha muitos adolescentes, 30 jovens, não só aceitando Jesus, como chorando em pranto, se arrependendo do comportamento que ela estava ali. Muito forte, porque a palavra, através da palavra, sim, ela compreendeu o que ela estava fazendo errado. Eu quero dirigir aqui a palavra agora à missionária. Ele falou a questão de, quando ele deu essa palestra para essas pessoas, e a gente falava sobre isso ontem no café, né? Sim. A questão da chegada da igreja, trazendo a realidade de uma igreja que ela está comprometida com o reino e também com as pessoas. O espaço que a igreja tem hoje para fazer esse trabalho, para esclarecer algumas coisas, tanto da palavra do Senhor, tanto da obra social, também como da obra espiritual, você tem encontrado muita dificuldade? É desafiador, porque a gente vê uma estrutura muitas vezes de ou somente o que está explicitamente ali na palavra, como controle espiritual,
não levando em consideração que questões também das nossas demandas sociais são relacionadas à Bíblia. Então, assuntos como esse que o Luciano falou, suicídio, abuso, racismo, coisas assim, elas são parte da nossa realidade social, demandam muito nas nossas questões, desafios, seja de criança, de jovens, de adultos, pessoas sofrem mentalmente por causa desses tipos de problema e muitas das vezes as igrejas não abrem espaço para ser falado. E isso é um prejuízo, porque nós devemos ser o lugar onde nós promovemos justiça, promovemos educação, promovemos orientação, que se alinhe com a palavra, para que a igreja ande na verdade. Então, quando eu recebo uma instrução adequada, eu consigo impedir crianças, impedir adolescentes, impedir pessoas de sofrer esse tipo de coisa. Então, muitas vezes a igreja ela não dá esse devido espaço ou a atenção. Porque quando chega, por exemplo, 18 de maio, nós vamos falar de abuso, né, que já virou uma marca para muitos lugares. Muitas igrejas não falam sobre esse assunto. E às vezes você, através do falar de um assunto como o caso de abuso infantil, exploração, você falando sobre isso no ambiente da igreja, óbvio, numa situação adequada, num ambiente adequado, da forma correta, você impede muitas das vezes as situações que crianças muitas vezes passam e porque elas não sabem o que fazer, porque elas ficam expostas. Então, a falta. Não que não exista, existe sim, muitas igrejas responsáveis e sérias, com comprometimento social e integrando a palavra em todos os aspectos da nossa realidade. Mas também existe uma grande parte que não dá a devida atenção para esse tipo de assunto. Essa oportunidade que você está tendo hoje de estar ouvindo a experiência dos missionários que estão no campo, passando e enfrentando todo esse tipo de situações, e um despertar para nós muito grande, os pastores que têm as suas igrejas. Eu quero pedir carecidamente para você, para que você possa fazer uma experiência, porque essa experiência ela vai ajudar muitas pessoas, porque não somente ver pessoas simplesmente como membro da igreja, mas ver a pessoa que ela está preocupada também em trazer uma obra social. Inclusive, eu conheço missionários que são médicos, que são, além de você ser, você também tem uma outra... Eu tenho formação pela própria Universidade das Nações, né, na área que é terapêutica, que é aconselhamento bíblico e também de ensino da Bíblia. Olha aí. Mas hoje comecei a fazer a formação de psicanálise, que também é para agregar dentro daquilo que eu já faço na área de atendimento, de aconselhamento. E aproveitando, eu quero... Não tem como você não falar, de você não esticar muito esse assunto, porque é um negócio tão interessante, porque eu quero pedir aos pastores carecidamente, inverte nos seus missionários da sua igreja. Sabe, aplica. Porque através você vai entender que você vai poder ajudar muito mais. Porque ontem, quando a gente falava de algo interessante. Não foi o povo que veio para a igreja, mas foi a igreja que veio para o povo. Foi Jesus que veio para o povo. Sim. Então nós precisamos levar isso para as pessoas. E hoje a gente encontra essas dificuldades por onde a gente tem passado, por onde tem andado, até mesmo, e uma das coisas que me chama a atenção é que tem outras pessoas que estão vindo e estão acompanhando esse erro. Esse erro do acomodismo. Que quando você se depara com essa situação, que você viu, você, o missionário Luciano, o que te chamou a atenção, que você, quando observou que precisava virar a chave para o outro lado nessa situação, para que as pessoas entendessem melhor? Que até mesmo eu acompanhei você numa entrevista, numa rádio que estava lá, e foi uma benção. Eu acredito que muitas pessoas foram abençoadas aquele dia. E como é a atitude para virar essa chave quando você está no campo da batalha? Primeiramente é você submeter à vontade de Deus. Esse é o primeiro passo. Quando você submete à vontade de Deus, você entende que não é mais você que vive, é mais Cristo vive em você.
Então, a partir desse momento, você foca naquilo que exatamente Deus quer que você faça. E aí Deus, desde o princípio, Ele sempre foi de se relacionar conosco. Então, esse princípio, os missionários, eles carregam esse princípio com muito valor, porque é esse princípio do relacionamento que vai nos trazer essas pessoas para perto de nós, onde nós possamos falar desse verdadeiro amor de Cristo. Então, levar a palavra de Deus, ela começa através do relacionamento. E o maior desafio hoje é justamente esse, você mostrar essa realidade da submissão a Deus, de que você está no campo ali para servir mesmo o reino de Deus, não porque tem gente, só um exemplo aqui, tem gente que, quando eu estava na Argentina, teve gente que falou para mim que eu estava fazendo turismo, e aí eu mostrei a imagem onde eu estava, numa comunidade pobre. Então as pessoas têm uma imagem um pouco distorcida do que é a realidade do missionário no campo. E se submeter a Deus, é Deus que nos guia, nos conduz onde nós temos que ir. E é o que nós temos feito. Isto. Você sabe que quando você estava falando a respeito da cidade onde você esteve na Argentina e as pessoas pensaram que você estava fazendo turismo, é uma pena, que às vezes a pessoa não saber da realidade, né? E faz um comentário, mas é normal. Vamos dizer assim que é normal. Não era para ser, mas é. Quando você estava nessa cidade, eu falei com você quando você estava nessa cidade, e você estava muito emocionado, você chorava bastante, porque você estava vendo uma realidade que você jamais tinha batido de frente com aquela realidade. Você estava muito emotivo naquela situação ali onde você estava naquele dia. O que passava na sua cabeça quando você olhava isso e via uma cena, uma situação que qual você nunca tinha visto antes? Primeiramente, o coração do missionário, ele quer, se ele pudesse, ele resolveria o problema da sociedade. Essa é uma primeira coisa que o missionário tem. Assim, né? O coração do missionário é querer resolver o problema da sociedade e mostrar o verdadeiro amor de Cristo, mostrar essa realidade de que Deus pode mudar a vida dela, pode mudar a estrutura dela, pode mudar, renovar a mente, restaurar a vida da pessoa. E quando eu cheguei naquela cidade, Integração, eu deparei com famílias em situação de escassez total. Elas não tinham, às vezes, tinha pessoas que estavam abrindo uma última latinha de ervilha para comer. A comida dela era uma ervilha, uma lata de ervilha para dividir para duas crianças e ela. Então, aquilo me doeu muito, porque a gente no Brasil, a gente vê um rio de comida, uma facilidade muito grande, e a gente vê o governo falando que a Argentina está crescendo, a igreja argentina agora com o novo governo, tá não sei o quê, e aí quando você depara com essa realidade, você vê que não é essa realidade. Nós distribuímos lá 150 cestas básicas, e se tivesse mais, nós conseguíamos atingir mais pessoas ali. Nós priorizamos algumas pessoas que nós vimos que estavam numa situação de escassez ali muito grande. E Deus deu essa graça para que nós pudéssemos conseguir essas cestas básicas, para que a gente pudesse servir essas famílias e levar o amor de Cristo para elas. Naquele lugar lá, 22 pessoas aceitaram Jesus através do quê? De você servir e mostrar esse amor. Essas pessoas falaram assim: ninguém faz isso por nós. Quem são vocês que estão fazendo isso por nós? Essa palavra que você disse no final da sua fala, servir. Essa batata vai para suas mãos agora. Servir. É interessante quando você, pelo tempo que você tem de jornada, hoje você está com 25 anos de jornada, né? Não, de campo. De cristã, mas de jornada missionária integral 10 anos. Mas 10 com a outra missão antes da Jocum, eu já estava já uma caminhada também. E você, essa palavra servir, a gente observa, se eu estava falando com o irmão Luciano, e eu vi a necessidade, no livro de Atos, como eu estava conversando, o quanto os discípulos de Jesus, os missionários de Jesus, eles se colocavam na brecha para servir. Sim. E eu percebo
A gente tem andado bastante levando a palavra em alguns lugares do nosso país e a gente observa que essa palavra servir parece que ela está ficando esquecida. Parece que ela não está perdendo o efeito. Parece que ela não faz mais sentido. Será que é só eu que estou vendo isso ou vocês nessa jornada de vocês têm percebido isso também? Eu vou falar da minha percepção. Sim, a gente tem perdido esse coração, esse DNA que eu acredito que é de todo cristão. Paulo, acho que foi o maior exemplo em falar sobre isso, né? Ele se colocava no lugar de escravo de Cristo, alguém que a vida dele não pertencia mais a ele, mas pertencia à vontade de Deus. E tudo que Paulo trazia nos seus escritos, né, era sobre o amor àquilo que ele estava fazendo, e a vida dele era para servir a causa do reino de Deus. E mesmo preso, solto, passando por dificuldades, não importava, a vida dele era para servir ao reino, ao propósito do Evangelho ser compartilhado, Jesus ser conhecido a todos. E quando a gente para de falar sobre missões, a gente para de falar sobre aquilo que deve mover, que é o DNA da igreja, que é o ir para fora, é o falar, é o levar Jesus para as pessoas, perde-se o sentido. Porque a gente começa a centralizar a igreja não mais para fora, mas para dentro dela. Então a igreja nos últimos anos, eu vou falar porque eu passo por muitas igrejas, em sua maioria estão concentrados em ações, em atividades, em programas, uma agenda às vezes muito cheia de muitas coisas, mas voltada para dentro. Né? Tem até um missionário que um dia falou para mim assim: a igreja está se tornando um restaurante para chefes. Isso é muito forte, porque nós como restaurante, vamos dizer assim, nós temos pratos para todos, para dar para aquele que está faminto. Mas muitas vezes a gente está cozinhando para outro chefe. A gente está cozinhando para outra pessoa que já possui a fé, já tem como seguir a Jesus, e às vezes todos os nossos esforços estão sendo concentrados dentro da nossa realidade, sem pensar que tem pessoas precisando de ouvir a palavra. Então, sim, pastor, isso na minha percepção tem se perdido o valor dessa palavra servir. É como se a nossa vida ela não fosse mais totalmente de Deus. Então quer dizer eu dou uma parcela para ele, mas a outra parcela eu vou controlar. Então quer dizer que nós temos o restaurante, mas não queremos servir. Mas não queremos servir para fora, a gente vai servir só para a gente. Só para aqueles que estão junto com a gente ali. Exatamente. E eu observo também dentro desse gancho a questão também que essa coisa de ficar muito dentro, só para dentro, enfraqueceu a igreja. Enfraqueceu a igreja porque a igreja está muito dentro, acontecendo os eventos só dentro. Eu me lembro que nós pegávamos a igreja, a gente saía para ir para um monte junto, ir para os montes orar, e ali a gente clamava o Senhor fazia grandes coisas, e a gente passava a ter assim, aquela intimidade, aquela vontade de querer mais de Deus, coisas que a gente saía do dia a dia nosso da igreja, e aquele ajuntamento, quando era para fazer algo para ajudar o próximo, você, uma cesta básica, uma roupa, qualquer coisa, sabe, um calçado, enfim, era tão gostoso fazer aquilo, a gente fazia com o maior amor, com o maior carinho. Quantas vezes a gente foi para a Ceasa, né, e enchia o carro de verdura na Ceasa, você tá louco, você vai pôr seu carro novo, hein? E a gente, o missionário do centro, sempre que a gente ia muito junto, a gente entrava nas comunidades, saía entregando, né, as pessoas, aquilo para a gente tinha coisas melhores. Só que com o tempo traz um esfriamento, e esse esfriamento não traz de pessoas que são contra a palavra de Deus, por incrível que pareça. A gente teve um pouco essa dificuldade de enfrentar pessoas que estão dentro, são conhecedor da palavra, mas porém está dentro de um sistema. E esse sistema, a gente querendo ou não, é chato de falar sobre isso, ele existe, não tem como deixar de falar. Mas quando você olha
para esse sistema, a pergunta que eu fiz para você hoje, para vocês, eu vou repetir aqui hoje de novo. Qual é o projeto que vocês têm e têm buscado a Deus para furar esse sistema? Porque isso se tornou uma bolha, né? Sim. Se tornou uma bolha. Só quem está dentro e não quer deixar mais ninguém entrar. Como trabalhar com isso? É um desafio, com certeza. Toda igreja que você for, você vai ter que fazer uma leitura daquele lugar, você vai ter que entender a dinâmica daquele lugar. Seja a igreja ou seja o campo, como o Luciano estava explicando, a gente tem que ter essa observação, esse cuidado de entender como aquela igreja está, o que está acontecendo, qual que é a visão dela. E dentro do processo, que é onde a gente vai entendendo a dinâmica, né, em oração com o Senhor, nós sempre pedimos ao Senhor, como Ele mesmo explicou muito bem, a nossa vida, a gente tem que estar em dependência do Espírito Santo. Porque Ele é o Senhor, Ele é aquele que sabe o que está acontecendo. Então, se a gente está dependendo dele, Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos fazer. Por exemplo, às vezes o caminho que você vai ajudar a igreja é com o ensino. É com o ensino de fato bíblico, centrado mesmo totalmente nas escrituras, com boa interpretação, trazendo os princípios de Atos, trazendo os princípios da missão que Jesus deixou, para que a igreja tenha um despertamento do seu lugar, do seu propósito, da sua identidade. Então, muitos lugares se tornaram eventos, né, e deixaram o princípio do aprender, o princípio do ensino, que é a base que Deus deixou para nós. Porque quando estamos na ignorância, nós então saímos e desviamos do propósito. Quando estamos alinhados, aprendendo a vontade de Deus, nós estamos tornando alinhados com a vontade dele. E o missionário, ele está buscando de Deus o tempo todo como que Deus quer que as coisas aconteçam. Deus, para qual lugar, qual caminho, como que eu vou fazer isso aqui? Eu estou vendo as barreiras, o Senhor já me mostrou, né? Mas como que eu vou fazer esse lugar, esse caminho? Tem a nossa ação e tem a ação que é do próprio Deus. E através de nós, Ele nos ajuda através de relacionamentos, através das portas que se abrem dentro da igreja. Mas hoje, para mim, eu valorizo entendendo no Senhor aquilo que é princípio de Deus, desde quando Ele começou todas as coisas. Deus é um Deus do ensino. O tempo todo Ele estava ensinando a vontade dEle e querendo que aquela vontade fosse feita. Então, hoje, como missionária, já passei por muitas experiências, seja na parte do evangelismo, seja na parte da ação social, seja qual for a instância, eu já passei. Mas hoje Deus tem me levado para esse lugar específico, de dar atenção para ajudar a igreja a voltar ao princípio do ensino. O ensino das escrituras, o ensino daquilo que as coisas como Deus quer que elas sejam. E é trabalhoso, é desafiador, porque muitas das vezes, nesses últimos anos, eu tendo a dizer aí após o período do Covid, né? A gente viu como muitas igrejas perderam o valor da escola bíblica dominical. Essa identidade do ensino. Porque você ter o culto de quinta, de quarta, de sexta, de sábado, de domingo, eventos, isso é muito bom, mas traz uma visão muitas vezes já mastigada, já direcionada. Agora, a escola bíblica dominical já tem esse próprio nome, ela é uma escola para a pessoa aprender a base bíblica que ela precisa, o como aprender a ler as escrituras, o como a Bíblia se conecta, o que ela de fato está falando. E isso faz com que o cristão fique mais forte, isso faz com que o cristão ande no correto daquilo que Deus quer. Então, quando se tira o ensino, você também tira da pessoa esse lugar onde Deus vai alinhar, onde Deus vai trabalhar essa oportunidade. Então, o que eu vejo hoje é realmente esses desafios. E nós, missionários, nos colocamos quando vamos, seja para dentro da igreja, ou seja, como o Luciano falou muito bem, nos lugares que ele passou. Nós buscamos do Senhor essa direção, porque Ele é o Senhor da igreja, né? Essa base, ela que é o ensinamento, ela atinge, a gente vai dizer assim, eu não vou dizer que eu não sei deste assunto que assola a vida de muitas pessoas, de muita família, porque na minha família eu passei por essa situação, na minha família e qual eu vejo também hoje em várias famílias isso acontecendo. A base da igreja é a família, né?
E a família hoje tem sofrido muito com isso, a questão do aprendizar e como até mesmo criar os seus filhos. Porque, querendo ou não, a gente tem uma base, que essa base que vem de geração em geração, mas a Bíblia, quando ela entra nesse negócio, ela vai consertando os nossos achismos. Sim. Ela vai mudando o nosso caráter. Sim. E com essa mudança que vai acontecendo em nossa vida, automaticamente vai também passando, espirrando um pouquinho os nossos filhos. Sim. E eles vão observando as nossas atitudes, vai observando o nosso caráter e quer viver daquela forma, quer servir daquela forma, quer crescer daquela forma. Então, quando a igreja deixa de ensinar esse fundamento bíblico, que é com a escola dominical, quer dizer, então, está colocando a família, que é a base da igreja, em risco. Exato. É isso mesmo? Exato. Exatamente isso. Hoje a igreja, ela tem perdido um pouco o foco, né, igual a missionária Lídia falou, a pandemia, parece que ela fez com que a igreja introvertesse que fala, né? Ela fosse para dentro dela mesmo. Então, ela se fechou, ela se blindou. E aí lá fora, as pessoas estão sedentas, estão precisando desse lugar da igreja. Hoje nós vemos até a própria igreja, lá dentro mesmo, as próprias viúvas e os órfãos não recebem esse apoio da própria igreja, que dirá lá fora. Mas isso só um pouquinho pegando esse gancho aí. Mas tipo assim, eu não quero dizer assim quem está certo ou quem está errado, mas o que a gente começa a observar, que quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, ela deixa de ser herói e começa a ser vilão na situação, porque parece que ela se torna culpada também desse processo. Esse processo de deixar de ensinar a verdade. Sim. Porque Cristo disse que conheceria a verdade, e quem está, que ele deixou para ensinar a verdade, a igreja do Senhor. Então, a partir do momento que nós não ensinamos a verdade, automaticamente, então, nós estamos sendo pessoas que estamos deixando de mostrar a verdade, e nós também estamos sendo pessoas também que estão colaborando com essa situação, para que o inferno cresça e o reino diminui. Porque o reino de Deus, ele vai trazer justiça. Ele vai ser expresso através da justiça. Então, quando você ensina os princípios, naturalmente você vai olhar para o órfão, você vai entender aquilo é uma responsabilidade sua. Se você vai olhar para a viúva, você não tem como ignorá-la, ela vai ser uma responsabilidade sua. Então, quando a palavra é ensinada, ela está sendo ensinada como o Senhor quer que ela seja, em toda a sua amplitude, né? Porque muitas pessoas podem estar me ouvindo e falar, mas eu aprendo a palavra na minha igreja. Mas às vezes são mensagens específicas, direcionadas e controladas. E às vezes em repetições, e a palavra do Senhor é muito mais abrangente do que temas específicos que nós falamos dentro da igreja. Nessas condições de palavra muito repetida, é muito difícil do Espírito Santo trabalhar. Ele trabalha porque ele é Deus. a gente ele não tem essa ligação. controla, ele vai aproveitar, né? Deixa eu fazer aqui um bate-bola, como eles dizem, né? Um bate-bíblia, conhecendo. Não cortando o senhor rapidinho, surgiu uma pergunta no nosso chat ao vivo, pergunta para a missionária. Qual é a maior dificuldade de um missionário hoje que está no campo? Qual é a maior dificuldade que ele tem? Surgiu essa pergunta ao vivo. Você quer que responda agora? Sim. Então tá bom. Olha, depende do missionário, né? Porque tem missionário que eu acho que o enfrentamento dele vai depender do lugar que ele estiver. Pode ser no âmbito espiritual, ele vai ter que enfrentar, às vezes, um estado espiritual de uma batalha muito mais intensa do que em outros lugares. Nós enfrentamos o tempo todo batalhas espirituais. Mas dependendo da realidade, talvez ele vai enfrentar esse tipo de batalha. Eu conheço, eu morei 1 ano e meio no sertão de Pernambuco. É um lugar onde necessita muito de famílias cristãs, principalmente missionários em família, para que sejam exemplos para a realidade do povo sertanejo, que em muitos lugares há muitas famílias desestruturadas, não há casamentos legítimos, mas ajuntamentos. Então eu conheci uma família pastoral, né, que estava trabalhando com a gente na cidade que eu morava,
Nós já estávamos fazendo pontes, contatos de como um poderia ajudar o trabalho do outro. Eu conhecia a comunidade que esse pastor estava liderando e, de repente, a vida dele deu uma virada. Muitos e muitos reveses começaram a acontecer na questão familiar, saúde das crianças dele. Ele teve que ficar gastando muito dinheiro por conta da saúde. Tiveram burnout, que é aquele cansaço, aquele esgotamento, né, na cidade. Tiveram que ir embora e para terem como se fosse um período de recuperação da família missionária. E aí nós, como outros missionários estávamos lá, nós percebíamos como o ambiente era muito pesado para famílias. A questão da saúde, para outros é a questão financeira, né? O abandono de missionários no campo. Então, às vezes o missionário ele foi chamado, ele está lá buscando ao Senhor em fazer as coisas e de repente ele tem que ficar preocupado se ele vai pagar a conta do aluguel, se ele vai pagar as necessidades dele, se ele vai ter comida para a semana que vem. Ele coloca tudo diante do Senhor, mas como seres humanos, ele também tem que pensar como que as coisas vão acontecer. Então esse desgaste, muitas das vezes, ele acaba atrapalhando aquilo que a gente deveria estar concentrando a nossa energia, concentrando a nossa atenção, a nossa oração, o tempo de relacionamento com as pessoas. Eu nunca deixei de fazer nada por causa dessas coisas, mas em alguns momentos elas foram mais desafiadoras, a ponto de eu ter que gastar um tempo a mais, né, de buscar em oração, para que a situação movesse. Então eu costumo dizer que dependendo da realidade da pessoa, do missionário, ele vai ter um tipo de dificuldade. Então países como África, por exemplo, dependendo do lugar que a pessoa vai, talvez o desafio vai ser o risco da vida. Porque é perseguido, porque ele vai ser sequestrado, a família dele pode sofrer. Nós tivemos algumas perdas nesses últimos anos de filha de um missionário da Jocum, que foi assassinada num país africano, não vou falar o nome. Nós tivemos muitas situações desafiadoras nessa questão aí de perseguição. Então, nós temos diferentes tipos de desafio, mas para o missionário, quando ele está numa nação, ele está no campo, muitas das vezes também é a resistência que aparece ao trabalho. Então nós também podemos enfrentar resistências ao que nós vamos fazer. Por exemplo, essa questão do Ministério do Ensino. Tem 3 anos que eu estou, né, me medindo mais nessa questão do ensino, até então eu não tinha, mas o Senhor me confiou o ensino hoje como parte do meu ministério. E como é desafiador, né? Graças a Deus muitas portas foram abertas para mim nesses últimos anos no ensino da palavra, mas também muitas resistências se levantaram. E dentro dessas condições, deixa eu só perguntar aqui. Se eu não respondi, pode você tem o nome da pessoa aqui? Tem. Sua esposa. Louvado seja Deus. Então, deixa eu te falar para você algo que eu estava, quando você estava falando a respeito da dificuldade, a maior dificuldade do missionário. Essa pergunta que a pastora Ângela fez é uma pergunta que está na garganta de várias pessoas nesse momento. E realmente é uma realidade muito grande, saber qual é a maior dificuldade do missionário. Eu vejo e tenho acompanhado várias situações dentro do nosso país e fora do nosso país. O missionário Luciano acabou de dizer o seguinte: eu fui para a Argentina e encontrei uma situação. Essa situação mexeu comigo. Mas dentro do nosso país existem várias situações. Que essas situações também a gente sabe que mexe muito com a gente. Principalmente, às vezes, eu tenho falado isso, que às vezes a missão você começa na rua da sua casa, ou até mesmo no bairro onde você mora, porque existe missões que o seu vizinho está precisando de algo da parte de Deus, e a gente está dizendo o seguinte: eu preciso ir para fora, mas existe algo para ser feito perto da sua casa. Sim. A Igreja do Senhor, nos últimos dias que nós estamos vivendo sobre essa terra, ela, do ponto de vista de vocês, ela não deveria observar mais o que acontece
ao redor da própria igreja, nesse sentido de cuidar melhor, independente se a pessoa é católica, espírita ou enfim. Porque ontem você estava me dizendo que quando vocês vão para esses lugares mais longe, esses lugares que é cheio de desafio, ali vocês encontram pessoas de todas as religiões e o tratamento são iguais para todos. E não é momento já de nós começar a mudar essa visão e ver as pessoas de maneira diferente? De ver as pessoas de maneira diferente. Aliás, até mesmo não só ver as pessoas de maneira diferente, mas ver respeitando a religião de cada um e nós penetrando de maneira diferente de que mostrando, assim como no livro de Atos, né, quando o Senhor mostrou o plano para Pedro, que todos são dignos da graça de Deus. Dignos da graça do Senhor. Sim. Quem quer responder? Vou ficar à vontade. Pode falar. Olha, a forma que a gente chega nas pessoas, primeiramente a gente inicia com um relacionamento, né? Sempre vai ser, o caminho sempre vai ser se relacionar com a pessoa. O nosso principal interesse é levar o Evangelho de Cristo para essas pessoas. Mas muitas vezes essa pessoa não está pronta, não está apta a receber aquilo. E se você for direto para aquela pessoa já falando desse lugar, ela vai se bloquear, ela vai se fechar. Às vezes ela já sofreu um trauma, uma decepção com a igreja, uma decepção com pessoas que estavam nesse caminho do Evangelho. E a forma de nós, literalmente, nos relacionar com ela é através do nosso caráter, da nossa identidade em Cristo. A pessoa olhar para nós e ver que Cristo vive em nós, que existe um lugar que ela possa se sentir segura em expressar os seus sentimentos, expressar aquilo que ela está sentindo, e você poder entregar algo para ela que não seja imediatista, que é o próprio Evangelho, muitas vezes é uma estratégia. Então nós temos que primeiro ganhar essa pessoa para um amigo, né, para depois você transformar ela num irmão. Mas agora, isso aí que você falou é muito importante, é uma grande verdade. Isso a gente realmente trabalha em cima disso aí, dessa amizade, dessa confiança. Agora, a pergunta que não quer calar. A Igreja do Senhor, ela tem trabalhado nesse sentido para aprender, porque veja bem, parece que não, mas é uma grande realidade. Jesus andou com seus discípulos e aquilo para ele, os discípulos, foi uma escola. Sim. Foi uma faculdade com Cristo. Você observa que cada um tinha a sua natureza diferente, tinha uma cultura diferente, mas Jesus estava ali para ensinar eles como trabalhar com essa cultura, como trabalhar com essa, para que pudesse aproximar de outras pessoas. Tinha uns que eram mais esquentados um pouquinho, tinha outros que eram mais, mais calmo, tinha outro que queria dormir no colo de Jesus, era mais manhoso. A Igreja do Senhor nos dias de hoje também passa por isso. Passa por essa situação, porque há pessoas de tudo quanto é jeito dentro da igreja, de todas as formas. E a Igreja do Senhor, hoje, eu encontro algo que às vezes me deixa um pouco triste por não ter, e isso é por não ter pessoas que realmente poderia fazer a diferença, que foi treinado e capacitado para isso. Não sei porque se perdeu no meio do caminho, vamos dizer assim. Tem pessoas que hoje estão tentando ensinar uma coisa que não aprendeu. E isso tem prejudicado muito o Evangelho, porque ele vai ensinar aquilo que ele não tem certeza, ele não sabe, ele não estudou sobre aquilo, ele não participou de um curso, ele não tem uma base, mas ele está ensinando aquilo porque não tem quem pode fazer diferente. Você observa que o eunuco estava em cima da carroça tentando entender. E o Senhor mandou o seu servo lá, falou, vai lá e ensina ele. Sim. A partir do momento que aquele homem ouviu a verdade da parte de Deus, ele falou, peraí, a água está aqui, você está aqui, o que falta para me batizar? Ele tomou uma decisão, ele tomou uma posição na vida dele. E por que eu estou falando sobre esse assunto? É para pedir aos pastores que investem. Sim.
no ensino no seu obreiro. Investir no seu obreiro, na sua liderança. Com certeza você vai ter uma igreja forte, uma igreja, sabe, que vai para cima, uma igreja que vai ensinar e vai fazer discípulos. Como vou fazer discípulos se eu não aprendi nada? É difícil. E quando vocês deparam com essa situação igual vocês estão agora, no caso Luciano, que foi para no sul, né? Onde você deparou com aquela situação, igual você viu carro em cima de casa, carro em cima de poste, parece que, vou a gente contar, parece que é até uma história de canuchinha, mas é uma realidade que você viveu e você filmou e você mandou os vídeos nós assistimos, a televisão, a internet bombou com tudo isso aí que estava acontecendo, e você teve presente lá, o Senhor te levou você presente, para você ver uma realidade que você nunca tinha visto. Como ver e como querer entender, aliás, não tem como entender, mas como é o impacto dessa situação? Bem, primeiramente, quando nós chegamos em Rio Bonito, do Iguaçu, a gente deparamos com aquela destruição total, né? A gente começou a entrar na cidade, não tinha, as ruas estavam bloqueadas de entulho, carros revirados, parecia que tinha colocado a cidade dentro de um liquidificador e triturado a cidade. Quer dizer então que vocês, para passar, as casas tinham caído nas ruas, é isso mesmo? Tinha virado... Algumas casas estavam, alguns escombros estavam no meio da rua, carros destruídos, arrastados, em cima de poste, em cima de carro. Tem uma avenida que não sobrou um poste em pé, né? Um mercado grande lá totalmente destruído, não sobrou um pacote de arroz lá. Água potável não tinha, porque a água foi contaminada por causa da tempestade que jogou produtos químicos dentro da água. Então eles não tinham nem água para tomar. Quando nós chegamos lá, a gente deparamos com essa situação, a gente não tinha ainda a dimensão dessa realidade. E nós ficamos espantados com essa realidade, porque foi algo de primeira mão, de coisas que a gente nunca tinha presenciado. Chocou porque a gente vê na televisão guerra, escombro de guerra, a gente lá vê... longe. Longe, a gente vê lá no Texas, quando acontece nos Estados Unidos, aqueles tornados que destroem algumas cidades e tal, e você depara com uma coisa, de repente, real, e você vê famílias destruídas, lares destruídos, uma vida inteira que a pessoa trabalhou para construir uma casa, para conseguir ter um lar, para sustentar a sua família, de repente você olha, você só tem o piso do chão, é algo assustador. É algo assustador. Você vê crianças não tendo escola para poder estudar mais, porque as escolas foram destruídas, o sistema de governo, tudo parou, a cidade parou, o fórum não sobrou nada, a rodoviária não sobrou nada, a delegacia não sobrou nada, nada sobrou. Meu Deus. Nada. As cidades vizinhas vieram com máquinas, vieram com equipamento, porque nem os carros da prefeitura ficaram em pé. Não sobrou nada. A cidade foi 90%. As pessoas que sobraram, 7 pessoas morreram lá. Nós estivemos visitando uma mãe, né, que perdeu uma adolescente de 14 anos, de forma muito trágica. Eu não vou dar detalhes sobre isso porque não é conveniente, mas da pior forma que ela poderia morrer foi a forma que ela morreu. E a mãe tendo que lidar com esse luto, as pessoas tendo que lidar com o luto da perca de outras pessoas, de outras coisas, não, de outras coisas também, né? Quando as pessoas perdem perde a vida delas, né? Essa realidade que elas tinham, né? Elas estavam vivendo um ritmo de vida ali, trabalhando, tendo sua casa, outros aposentados, tendo seu larzinho ali. O gaúcho gosta de tomar aquele tal do chimarrão, né? Então, o tererê, e de repente tudo aquilo se foi, a vida dele para. Deixa eu te fazer só uma questão juntamente aqui com a missionária. Uma reflexão. Posso considerar como uma reflexão. Você disse que eles estavam numa vida normal, tranquilamente. E de repente, de um dia para o outro, tudo desabou. Com tudo isso acontecendo, missionária, não é tempo já das pessoas começar a pensar
nessa volta de Jesus, porque hoje nós podemos atravessar a rua e conversar com o nosso vizinho. Amanhã, pode que a gente levanta para conversar com o nosso vizinho e quando vai atravessar a rua você não consegue mais atravessar porque a casa do vizinho não existe e nem sabe para onde o vizinho foi. Isso parece que, como o missionário disse, parece que é uma coisa assim que não é uma realidade. Mas a Bíblia sempre nos garante, sempre nos ensina, sempre está falando conosco, isso vai acontecer. Coisas piores do que essa vai acontecer, caminhando para o final dos tempos. E o final dos tempos estão chegando. Eu encontro cada situação por aí, que eu fico olhando, até agora a gente falou muito sobre estratégia dos missionários, trabalho missionário, só que o enfrentamento com pessoas, só que quem veio apresentar a situação do mal, mostrando quem era o mal, não foi eu, não foi você, mas foi Jesus Cristo em João 10:10. Ele que apresentou o Satanás. E ele está por detrás disso, tentando, trazer mais coisas, piores coisas, acontecer coisas. Nós vemos hoje o trabalho da internet que, sendo bem usado, é uma ótima ferramenta como está sendo usada agora. Mas tem observado também, missionários, que ultimamente tem sido uma destruição dos lares. E a palavra de Deus tem chegado de uma forma, a gente observa que muitas das vezes a internet está levando a palavra do Senhor para algumas pessoas que estão ministrando, é para ganhar engajamento, é para ganhar, não está preocupado com a alma da pessoa. E isso que aconteceu lá, onde você foi se tornado, que aconteceu lá, essa destruição, isso não para por aí. Porque Jesus está voltando, e se ele voltar hoje, na situação que muitos se encontram, desalinhado com os caminhos do Senhor, sem se arrepender, porque quantas pessoas morreram naquele dia? E como estava a vida dessas pessoas para com Deus? E quantas pessoas estão morrendo no dia a dia? E às vezes a gente tem pregado sobre Cristo, isso tem sido um motivo de chacota. Eu vejo como você ficou emocionado quando você falou da situação da criança, quando você falou das coisas que você viu. E como a sua noite, como foi? Primeiramente, a gente não tem controle sobre essas coisas que acontecem, né? Dá um baque, uma das coisas que eu falo e reafirmo, acho que o missionário pode confirmar com isso, o missionário no campo, ele tem um desgaste emocional muito grande, porque ele tem que lidar com realidades, crenças culturais que as pessoas carregam e de forma equivocada muitas vezes. E você tem que ter a paciência e entender que não é você que muda a pessoa, mas sim o Espírito Santo. E, querendo ou não, um pouco gera uma ansiedade em nós de queremos tomar essa frente, às vezes, do Espírito Santo, mas a gente tem que se colocar no nosso lugar e deixar com que o Espírito Santo se mova sobre a vida daquela pessoa. Então, o maior desafio nosso é lidar com esse desgaste emocional quando você depara com situações trágicas como essa que eu pude presenciar ali. Tive uma casa que eu fui visitar, nós estávamos visitando algumas crianças na rua para poder dar um pouco de amor para essas crianças. A gente estava dando doce, brinquedos para essas crianças, para trazer um pouco de alegria para essas crianças, um pouco de conforto. Não vai substituir o lar, não vai substituir a situação que está passando ali, mas vai trazer um pouco de conforto, um pouco de carinho, mostrando esse amor que Cristo tem, né, para com a vida deles, né? E nesse momento eu deparei com um casal que estava no terreno ali, e eu cheguei ali naquele terreno e falei assim, um docinho para adoçar a sua vida e tal, e ela aceitou aquele doce naquela hora, e
Eu perguntei, e aí, como é que vocês estão? Ah, nós estamos bem, graças a Deus, Deus nos deu livramento. Eu falei assim, e cadê a casa de vocês? Ela mostrou assim, só o piso do chão, uma pequena pedaço de parede que sobrou. Eu falei assim, nossa, graças a Deus vocês não estavam na casa. Ela falou, quem falou, nós estávamos aqui. Eu falei, como assim a senhora estava aqui? Como que a senhora sobreviveu a esse tornado? Ela falou assim, que meu marido, ele pegou o meu filho, colocou no meio das pernas, pegou eu, colocou em cima do meu filho e abraçou nós, e ele levou um monte de paulada, levou um monte de cascalho de pedra, de estilhaço, de telha, e levou um monte de pedrada, e de repente bateu um ferro no braço dele, quebrou o braço dele, ele manteve protegendo a família, e aí de repente ali, bateu um ferro na cabeça dele, ele se acordou e caiu no chão. Mas com o tornado já tinha passado, e a criança e a mãe não sofreu nenhum arranhão. E aquele homem, quando eu olhei para ele com a mão atada, assim, com a faixa na mão, e eu falei para ele assim, eu posso dar um abraço, porque o senhor é um herói, porque o senhor cumpriu o papel de um sacerdote, protetor de uma família. Quando eu abracei ele assim, ele desmoronou. Eu falei assim, olha, nada vai substituir a tua casa, a dor da perca da sua casa, mas Deus é bom, e Ele vai honrar a tua vida. E eu quero oferecer esse Jesus amoroso, eu quero trazer uma cesta básica para vocês aqui, eu quero dar para vocês um pouquinho de atenção, e nós vamos conversar com o pessoal do projeto João de Barro, nós vamos reconstruir a sua casa. E aí a igreja falou essa igreja tem uma visão missionária, que aliás é uma das igrejas que eu admiro demais, tenho uma admiração pelo pastor Hudson daquela região, que se dispôs a se deslocar para Rio Bonito para poder fazer esse trabalho lindo, e ele levantou o valor para poder construir a casa desse casal, e a casa dele está sendo reconstruída nesse momento. Meu Deus. Manda um abraço para o E pastor. ele aceitou Jesus. Manda um abraço para o pastor Hudson, né? Hudson. Pastor Hudson, um grande abraço aí. Um abraço. E eu creio que em nome de Jesus, breve a gente estará junto aí conhecendo, né? Esse trabalho tão lindo e maravilhoso. Então, assim, o que me chamou bastante atenção nessa questão desse homem abraçar a família dele. Quantas pessoas perdeu? Quantos pais perdeu o amor? Sabe, de agir para proteger a sua família. Então, pai, eu quero falar com você que eu também sou pai. Durante 22 anos eu fui envolvido com obra satânica. E quando eu estava envolvido com tantas coisas erradas neste mundo, eu cuidava da minha família, mas eu não tinha o conhecimento, eu não tinha uma base. Missionário, eu não tinha uma base de família para poder passar para os meus filhos. Eu era um pai que, como eu vi meu pai, da forma meu pai criava minha família, meus irmãos, era assim, eu não podia falar um ar, meu pai já dava um pedaço de pau, às vezes já batia, já dava aquela pancada, porque tinha que ser assim, e com isso eu criei meus filhos desta forma. Meus filhos, às vezes não podia falar nada, eu não deixava faltar o alimento na minha casa, não deixava faltar o pão de cada dia, mas tinha que tratamento rude. Sabe por quê? Porque foi aquilo que eu aprendi. Então eu fico olhando hoje o trabalho que vocês fazem, levando os campos, levando para essas terras ainda que, sabe, que para a sociedade parece que não existe, né? Parece que o povo esqueceu desses lugares, onde tem pessoas que ainda tratam seu filho ainda como, assim, como eu fui tratado, como minhas irmãs foram tratadas, por falta do conhecimento. Não foi porque meu pai era ruim, mas foi a falta do conhecimento. Olha esse homem abraçou sua família e protegeu sua família. Então nós temos a obrigação de abraçar a nossa família, não empurrar a nossa família para fora. Porque o projeto de Satanás hoje é isso, é destruir a família, é fazer com que o pai se perde, é fazer com que a mãe se perde. E os missionários do Senhor estão no campo, levando a palavra, trabalhando nas casas,
entramos no beco, entramos nos vales, nos campos, tentando trazer, através do Espírito Santo, levando esta mensagem às pessoas para resgatar a família de volta. E eu quero perguntar à missionária, dentro desse contexto que nós estamos trabalhando em cima, já teve na sua jornada, na sua caminhada, que você chegar num lar, por exemplo, e você encontrar família sendo destruída, pai embriagado, mãe drogada, alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente encontra muito mesmo. Acho que a realidade do Brasil, né? A realidade do Brasil isso é mais comum, né, do que a gente se imagina. E nós, como missionários, a gente é convidado a ir em lugares que realmente as pessoas não querem muitas vezes ir. E aí uma porta se abre, porque aquela mulher, às vezes, ela está desesperada, porque ela já está cansada daquela realidade. E nós estamos ali, às vezes vê como esperança, sabe? Assim, nossa, vocês podem ir na minha casa, orar pela minha família, orar por mim, orar pelos meus filhos, ou orar pelo meu esposo, porque ele está numa situação assim. Né? Já teve caso também do homem pedir para ir orar, porque a esposa está numa situação, às vezes, como. Só vou checar aqui. Então, acontece demais. Às vezes, situações onde uma criança também está passando por uma situação de abuso, nós somos chamados para poder tentar intervir naquela situação. Então, são demandas assim que muitas vezes a gente tem que estar preparado no espírito. Certo. E também na preparação mesmo de capacitação. Porque às vezes se a gente vai tentar agir da nossa maneira de tentar fazer, porque a gente acha que é o melhor jeito, a gente pode muitas vezes atropelar ou até piorar uma determinada situação. Mas a gente tendo capacitação em agir em situações, nós cuidamos da situação da melhor maneira para que a porta permaneça aberta, para que a gente possa gerar relacionamento, para que a gente possa, de fato, trazer um evangelho eficaz. Né? Então, é um desafio, esse tipo de situações acontece muito. No sertão, você entra em casas, muitas das vezes que a mulher ela já é fervorosa, ela está ali, né, na presença do Senhor, mas o marido está completamente fora em outra realidade, com seus vícios, com as suas questões, e você tem que trabalhar a fé daquela mulher para ela permanecer mais forte, porque a realidade dela quer fazê-la perder a esperança, e também tentar ajudá-la com relação ao esposo, né? Tentar trazer ele para perto, dar para ele também a oportunidade de ser ouvido, de receber a palavra. Então, o que nós vemos na nossa realidade brasileira muitas vezes é o contexto familiar. E o Senhor falou muito bem, como o inimigo tem trabalhado para a destruição das famílias. Né? Então, nós como missionários locais no Brasil, as nossas maiores demandas muitas vezes são essas, de famílias que estão vivendo em realidade de desestrutura, de muitos problemas, e nós temos que às vezes estar ali levando como, sendo chamados como socorro. Né? Vem orar, vem nos ajudar. A gente não pode intervir na decisão das pessoas, mas nós podemos apresentar o caminho, né? Que elas se conectando com Deus, elas estando mais firmes com o Senhor, o próprio Deus ele vai ajudar essas pessoas na sua realidade. Quantos testemunhos de libertação, quantos testemunhos o Senhor acabou de contar uma parte da sua história, o Luciano tem a história dele, né? Nesse quesito, né, de onde Deus os tirou de uma realidade tão ruim e hoje estão aqui falando do Senhor. Então tem muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem de esperança. Né? A mulher que está aí em casa e sabe que a realidade do seu marido não é como aquela que ela gostaria, mas crê que Jesus é suficiente. A palavra deixa ele, a gente ouve bastante, né? Muito, é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil. Não que eu estou aqui também, eu acho que temos que ter esse cuidado de apoiar violência, abuso. Eu trabalho com essa questão de terapia e a gente tem que ter esse cuidado, né, na intervenção que você vai fazer. Você dizer para uma mulher simplesmente deixe o seu marido, ou fala para essa mulher que está às vezes apanhando, sofrendo violência doméstica, fique com o seu marido, também é muito complicado. Eu jamais faria isso com uma mulher ou com uma criança que eu sei que está passando
por uma situação dessa, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria do Senhor também enquanto orientação, enquanto nós tentamos ajudar. Às vezes a gente precisa sim tirar a pessoa de dentro daquela realidade para que ela tenha condições de buscar receber ajuda, se recuperar e às vezes ajudar a pessoa que está naquela situação tão triste. Mas às vezes é necessário sim se separarem para que haja esse espaço de Esse tempo, tempo de resgate, né, daquela pessoa que está ali buscando e também de que o outro tenha espaço. Você sabe por que você estava falando, eu achei algo interessante, uma realidade que nós precisamos trabalhar muito sobre essa situação, que é o que a mulher está apanhando, está sendo maltratada, está sendo pisada, às vezes está ficando sem o alimento e que tudo aquilo de ruim está acontecendo na vida dela. Mas às vezes aparecem algumas pessoas em nosso meio que têm o hábito de dizer o seguinte: você não pode afastar. E a pessoa tem que continuar apanhando, tem que continuar sofrendo, tem que continuar. Eu particularmente eu acho isso muito errado. Sim. Errado. Porque essa colocação que você colocou, ela foi muito interessante, que é o quê? Você precisa de um espaço para poder ajudar. Tem que gerar segurança para Tem que aquela gerar pessoa que está passando isso, pela porque situação. nós estamos tratando aqui nessa noite de obras missionárias. Sim. E isto é obra missionária. Sobre vidas, né? Nós estamos tratando sobre vidas, estamos tratando de resgates. Sim. E isso é um resgate, por quê? Porque muitas das vezes a falta de sabedoria dos líderes coloca as pessoas em mais dificuldades. Por quê? Porque acha que ela continuar apoiando cedo, de tarde, na hora do almoço, vai resolver o problema. E ela precisa de um amparar melhor. Ela precisa afastar um pouco para que as coisas aconteçam. E há também uma situação em qual eu presenciei e qual também eu participei por falta de conhecimento, que muitas das vezes a família é destruída, não é simplesmente porque a pessoa quer destruir a pessoa, isso, mas existe uma força oculta, uma força por detrás de tudo isso, que leva a família a se perder nesse sentido. Então, como eu trabalhei com bruxaria, que eu fui passei por essa dificuldade, de onde Deus me tirou, a gente via muita coisa, muito trabalho que era feito, que muitas pessoas não acreditam, mas existe. Existe e acontece. E por trás disso, existe um mal, e esse mal também, ele trabalha para destruir a família. Eu já vi casos e outros casos, já participei de outros, que às vezes a criança na noite ela não consegue dormir, às vezes a criança na noite ela vê vulto, às vezes a pessoa dentro da casa, a pessoa vê vulto, dentro da casa não consegue entender o que está acontecendo. E quando muitas das vezes chega um homem ou uma mulher de Deus, independente de classe B ou A, C, não importa, mas ela vem na direção de Deus, ela vem trazida por Deus, ela vem para bater de frente com aquela situação. E quando você bate de frente com aquela situação, eu acredito, o missionário Luciano, que você tem uma dificuldade, você encontra uma dificuldade, porque a pessoa está sofrendo, e também essa resistência do inimigo também não querer sair, porque ele já faz daquele lugar ali a sua própria casa. O que acontece é assim, as pessoas, o diabo ele é sutil, né? Ele não chega de uma vez na vida de uma pessoa, ele precisa de portas, né? Então ele vai migrando na vida da pessoa e dominando essa situação. E quanto mais domina a situação, maior vai o rombo, né? É como uma torneira que ela começa gotejando e com o tempo ela não fecha mais, ela começa a esguichar a água à vontade. Então o inimigo ele trabalha desse jeito, ele vai entrando de forma sutil, ele vem para matar, roubar e destruir. Então ele vai pegar a família, principalmente a família, ele vai pegar o cabeça da família para destruir o cabeça da família. Destruir o cabeça da família e destrói a família inteira. Então o foco principal dele sempre vai ser atingir o principal da casa. E a gente vê muito isso. Quando nós estávamos na integração, fazendo aquele trabalho que a gente estava fazendo, a gente tivemos um trabalho com as crianças no dia 30.
e foram em torno de 250 crianças. Essas crianças, elas tinham uma carência emocional muito grande, porque os pais não conseguiam transmitir para ela o amor que elas precisavam. E nós tivemos um tempo com elas e nós percebemos o quanto o inimigo trabalha na vida desses pais e acaba afetando essas crianças. E isso é um problema que vem acontecendo muito, porque a família ela vem de uma origem, ela tem a sua cultura, ela tem as suas crenças. E essas crenças é o que acaba, muitas vezes, alimentando um ciclo que vem de geração em geração e vem carregando esses traços, e o inimigo vem trabalhando dentro desse ciclo. E a pessoa não consegue ver. Por que ela não consegue ver? Porque ela está dentro de um ciclo e o inimigo tampa essa visão dela. E ela não tem luz. Então, quando a palavra chega, como João 8,32 fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará, a palavra chega, ela traz essa luz para essa pessoa. E através dessa luz, ela começa a entender que aquilo que ela está vivendo é um ciclo. Então, ela precisa ter essa luz, mas ela precisa ter essa abertura. Por isso a importância também do missionário no campo, né? Porque ele leva essa luz do Evangelho para que possa romper com esses ciclos e para que o inimigo possa ser mostrado e revelado para que ela rompa com isso e renuncie a esse pecado, renuncie a essas artimanhas que Satanás está usando, porque ele usa as estratégias das brechas para poder atacar a família e destruir a família. E lá nós presenciamos muito isso na questão do catolicismo, na questão de algumas outras crenças lá na Argentina. Porque a gente hoje, independente da religião, né, católico, espírita, umbandista, enfim, todos nós temos ali quando a gente não tem ainda esse conhecimento, não porque nós somos, que as pessoas são má, porque às vezes é porque não tem o conhecimento. E eu acredito que quando a pessoa aprende ou ouve a palavra do Senhor e ela vem trazendo, causando esse efeito que causou na nossa vida, as pessoas dão mais abertura e as pessoas começam a ver mudança. Isso também chama a atenção de outras pessoas. Eu acredito que isso já aconteceu na vida de vocês também. Os olhos de vocês podem ver aquilo que esse Jesus que vocês apresentou para as pessoas. Sim. A mudança de a pessoa que às vezes tinha até perdido a fé de viver, né? Sim, bastante. Isso é o que nos move. Se a gente não tiver testemunhos, vai ser o que eu estou fazendo aqui. Porque não é obra nossa, né? Vamos entender bem isso. Mas a gente entende que esse é o nosso motivador, é uma palavra que transforma. Então, da mesma forma que eu sou testemunho do que a palavra faz na minha vida, eu também vou ver ela transformando a vida do outro. Então, quanto mais eu estou levando a palavra, eu estou vendo a transformação, mais motivação eu vou ter o quê? Para continuar. Então, nesses meus 10 anos, eu experimentei muito isso, né? Aquilo que a verdade que entrou e começou um processo de transformação, me motivava a falar, não, se conseguiu chegar em mim e me tirar de onde eu estava, vai chegar na vida dos outros. E aí você vai com a verdade mesmo de que aquilo é real e que Deus vai fazer. E quando a pessoa dá abertura, porque ela está em trevas, quando ela não conhece o Senhor, ela está em trevas, a nossa própria palavra vai falar isso, né? E aí você apresenta a palavra, e você apresenta a realidade, como o Luciano mesmo falou, escancara as obras do maligno, né? Expõe as obras dele. E a pessoa entende que ela precisa se mover pela fé para o alvo que é Cristo, ela precisa buscar ir para o Senhor, e que Jesus é esse caminho que a liga de volta a Deus. Você simplesmente vê as coisas acontecendo, porque se ela agora está com o coração disposto, ela crê e ela toma aquilo como verdade, e a verdade agora vai começar a entrar, ela não tem como não transformar. Amém. Porque a realidade da palavra é essa, ela transforma. Então, quando nós estamos no campo, a gente tem esses testemunhos. Você leva a palavra e a palavra vai fazer, e você começa a ver
transformação. Sabe, esta palavra, o sentido desta palavra, levar a palavra, olha que peso, olha que responsabilidade. Sim. Os pregadores do Evangelho, homens, mulheres, Deus, que levam a palavra. Meu Deus, é o melhor prato que você Sim. pode servir na face da terra e fora da terra, no mar, sabe? Onde, nós temos esse privilégio de levar a palavra. Sim. Eu quero, já caminhando já para o encerramento, eu quero passar para o Luciano para que ele possa dar as considerações e também Deus está colocando no seu coração. Antes de eu fazer essas considerações, eu gostaria de trazer uma coisa que Deus trabalhou comigo lá na Jocu. Uma coisa que Deus compartilhou. Parece uma coisa banal, mas essa questão de servir, né? Eu tive uma experiência dentro da Jocum, durante um processo da ETED, que é a Escola de de Treinamento Discipulado, onde você é forjado mesmo a ser esse missionário, né? E eu estava no momento de manutenção da obra ali e tal, para poder manter aquele lugar, né? Eu estava ali lavando o banheiro e um dos discipulados, dos membros da ETED, né? Veio para mim pedir para poder usar o banheiro. E o banheiro estava todo molhado, cheio de sabão, estava esfregando o chão ali. Ele falou, posso usar o banheiro? E aí a minha crença que eu carregava da minha família, por isso que eu falo, quando eu falei sobre catolicismo, eu falei sobre a crença, né? Não é a religião, mas é a crença, né? Naquele momento ali, a minha crença era o quê? Que eu aprendi com a minha família. Enquanto o ambiente não estiver limpo, ninguém usa. Então, o que eu fiz naquela hora? Eu falei assim, você não se importaria de usar o banheiro lá de fora? E aí, não, tudo bem, não tem problema nenhum. E aí ele foi. E aí eu cheguei, meu outro rapaz estava na manutenção comigo, que pesou minha consciência. Eu falei, cara, o fulano pediu para usar o banheiro, eu falei para ele usar o banheiro de fora lá, ele não se importou, ele foi para lá. Eu senti que eu errei. Ele falou, cara, por que você não deixou? Eu falei, mas tá tudo cheio de sabão e tal. E aí ele falou assim, não, quem ia molhar a roupa ia ser ele, não ia ser você. Você podia ter deixado. Aí eu falei, verdade, então eu errei, né? Podia ter deixado, né? Ele usar o banheiro. Eu falei, cara, qual que seria o problema? Às vezes ele vai no banheiro lá fora lá e não se sente tão confortável quanto aqui dentro. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, e se fosse Jesus pedindo para usar o banheiro? Como que você agiria? Aí minha mente foi lá, rasparia o banheiro correndo, enxugaria correndo. Aí, novamente, o Espírito Santo falou para mim, o que Jesus fez nos pés dos discípulos? Qual é o sentimento que ele causou nos discípulos quando ele constrangeu eles, mostrando o amor de servir? Então, a reflexão que eu quero trazer é que, às vezes, nós podemos servir nas nossas próprias casas, com nossos parentes, nossas famílias, onde nós estivermos, nós temos esse papel importante de servir. Não importa o lugar, não importa o lugar onde você está, você pode servir na sua empresa, você pode servir como funcionário, você pode servir como pastor, você pode servir como obreiro, você pode servir de qualquer forma, você pode servir. Não importa onde você esteja, o importante é que você sirva aquela pessoa e mostre esse amor fraternal, essa verdade do que é servir, porque Jesus nos serviu. Amém. Amém, glória a Deus, né? Eu acredito que as pessoas vão entender, e cada um vai fazer também assim, uma análise aonde ele se encaixa. Sim. Aonde ele se encaixa, né? E eu creio que Deus vai trabalhar nesse sentido e vai mostrar no coração de cada um, da forma que o Senhor vê que necessita, e eu tenho certeza que vai ser mudança, porque nada é por acaso. Então eu quero passar também aqui a palavra também para a missionária, para que ela possa dar as considerações, e depois eu quero que elas
que vocês fazerem a consideração, eu quero falar de um assunto muito assim, de grande relevância nesse trabalho de vocês aí, mas eu quero que você possa estar agradecendo, possa estar fazendo o que Deus colocar no seu coração. Nossa, gratidão, né, por essa oportunidade, é uma porta mesmo para a gente poder falar. Porque muitas das vezes, assim, hoje tem vários podcasts, mas poucos acho que procuram missionário para falar. Então, é uma oportunidade muito rica, né, de pessoas poderem ter acesso a informações a respeito dessa realidade que muitos questionam muitas vezes, né? Ouvi muitas coisas ao longo da minha jornada. Por que não o Brasil? Aqui a gente está precisando. Por que você tem que ir para o sertão? Por que você tem que ir para tal lugar? Nós andamos segundo a obediência. Porque a necessidade tem em todo lugar. Mas o Senhor nos chama para obedecer. Quando Ele precisou de Paulo, Ele enviou Paulo. Quando Ele precisou de Barnabé, Ele enviou Barnabé. Quando Ele precisou de Pedro, Ele enviou Pedro. E assim sucessivamente. Então, tem o trabalho local, faça o trabalho local. Tem o trabalho transcultural, vá fazer o transcultural. Obedeça. As minhas considerações é, se o Senhor tem te chamado para pregar o Evangelho, pode ser na padaria que você trabalha, pode ser no seu consultório como médico, pode ser como qualquer outra função que você exerça. Pode ser a vizinha do lado que você tem que ir lá ajudar ela em alguma necessidade. Obedeça ao Senhor. Faça aquilo que Ele quer que você faça. Assim você vai glorificá-lo, assim você vai estar cumprindo com o que Jesus falou, assim o reino vai estar avançando e você vai estar dentro da realidade que Deus quer para nós como reino de Deus. Então, o que eu posso dizer e agradecer, né, por essa oportunidade é isso. Obedeça ao Senhor, assim a gente glorifica Ele. Amém. Louvado seja Deus. Quero, rapidamente, eu quero entrar num tema assim, um pouco polêmico, porque as pessoas às vezes, não é que ele é polêmico, ele é tranquilamente fácil de entender, mas é porque o inimigo às vezes ele distorce a situação. No começo da nossa entrevista, o missionário Luciano falou a respeito das necessidades do missionário no campo. Em todo sentido, Deus que eu entendo por gente, Deus que o mundo é mundo, a gente observa que nada simplesmente você pode, o mundo ele funciona infelizmente através das moedas, financeiramente falando, das ajudas que o missionário recebe para estar indo os locais que é onde Deus envia. E Deus tem as pessoas que está, às vezes, até nos ouvindo, nos assistindo, enfim, que Deus toca no coração da pessoa. E a pessoa, muitas das vezes, ela resiste. Não é que Deus não toca, Deus toca, ela resiste. Ela, não, isso não é comigo. E eu quero te dar para você hoje uma oportunidade, em nome de Jesus, para você refletir sobre esta questão. Se você não pode ir nas missões, se você não tem condições de ir, ou você não se sente chamado de ir, mas você pode enviar. Você pode ajudar esses homens e mulheres a alcançar, ir até onde estão esses irmãos nossos, precisando ser alcançados através da palavra de Deus. Porque é importante você ser base dessa estrutura. Porque eles só podem ir quando nós podemos, quando nós enviamos eles. Eu sei que a sua igreja tem muitas coisas para ser resolvida, mas eu acredito que se você tirar um tempinho em oração para esses missionários, orando por eles, apresentando eles em oração e agindo também financeiramente para que eles possam ir à sua igreja, onde Deus colocou você como líder, porque eu acredito que a igreja é do Senhor, mas como líder dessa igreja, ela vai ter uma diferença muito grande, ela vai prosperar, ela vai crescer, porque você está totalmente envolvido no reino de Deus. Então eu quero deixar esse alerta à igreja do Senhor, tanto dentro do país, dentro do Brasil, fora do Brasil, que possa ajudar não somente os missionários que estão aqui, mas aonde tiver os missionários do Senhor, que possa ser ajudado para que eles possam continuar fazendo esta obra
esse ídolo do Senhor em nome de Jesus. E aí você pode me perguntar, ô pastor, mas como eu faço para ajudar essas pessoas, os missionários que estão aí? Tem algum contato, tem alguma coisa? Essa pergunta também eu vou fazer para eles e eles vão responder para você. Missionária, como as pessoas podem ajudar vocês nessa jornada? Nós temos as redes sociais, né? As pessoas que quiserem, a gente pode disponibilizar as nossas redes sociais. Todo missionário tem a sua forma de receber as contribuições, né? Através de Pix, transferências. Nós queremos passar. Pode passar, já passa aqui. Tá, ok. Temos o número de celular. Pode ser o tá? seu, depois eu passo dele. 31 92 24 87 26. Esse número nós estaremos recebendo hoje, nós estamos caminhando juntos, né? A gente está indo agora para a missão lá no sertão pernambucano na próxima semana. Na próxima semana não, essa semana, sábado agora, dia 13, estamos saindo com uma missão de Minas Gerais, né? Com destino ao sertão pernambucano. E nós ainda temos uma parte, né, das nossas despesas ainda para fechar a nossa viagem. Então qualquer contribuição vai entrar hoje para essa realidade na nossa viagem. E Deus tem suprido, Deus tem abençoado, mas ainda temos esse desafio, né? Claro. E só podemos chegar lá se a gente tiver condição de ir. Então nós passaremos o nosso Natal lá, servindo ao povo sertanejo, com várias frentes, né? De visitas, pregação do Evangelho. Nós estaremos ali fazendo um trabalho em alguns vilarejos específicos que foram abertas as portas para a gente. Então queremos estar ali servindo aquelas pessoas, né? Então se alguém que sentir aí na direção de Deus, de querer contribuir com essa missão, eu sempre costumo dizer, quando a gente está semeando na vida do missionário, não é sobre o missionário, é sobre o reino de Deus. Então você está semeando no reino e aquilo que nós estaremos fazendo, você estará participando, né? A sua semente vai com a gente. Você está lá fazendo uma visita através da sua oferta. Porque se nós conseguirmos chegar lá, tudo que fizermos para a glória de Deus, através da semente que foi semeada, você vai poder participar. Então, eu quero testemunhar, né? Sou testemunho do que ela está falando, porque a partir do momento que a gente começou a abençoar, né? Ouvir a voz de Deus, para que, cuidar dos missionários. Deixa eu te falar só uma coisa para vocês que muitas vezes não sabem. Tem missionário que agora que não sabe o que vai comer ainda hoje. Tem missionário que não chegou ao local onde ele vai dormir porque ele está indo a pé ou não tem condições financeiras para chegar. Muitos missionários foram abandonados pelos aqueles que enviaram eles, virou as costas para eles, eles estão lá sozinhos. Eles não estão sozinhos porque Deus é com eles. Mas onde está a nossa responsabilidade como ser humano, como servo do Senhor? Até quando nós vamos brincar de ser servo de Deus? Até quando nós vamos pegar aquilo que vem em nossas mãos e usar aquilo com coisas que às vezes não vai trazer grandes coisas para o reino do Senhor? E deixar os missionários lá fora morrendo, deixar os missionários lá fora passando dificuldade, às vezes comendo mal, dormindo mal, vivendo mal, enquanto nós estamos na nossa cama confortável, enquanto nós estamos aqui com a geladeira cheia, nem que seja a sua geladeira tem uma garrafa d'água, às vezes lá para eles nem isso tem, mas eles estão ali levando a palavra do Senhor. Você foi chamado e Deus te colocou você numa posição de honra. A sua igreja hoje tem muitas pessoas, a oferta, o dízimo que entra na sua igreja hoje, colocou você numa situação bem legal. Por que você não hoje aceitar esse desafio e cuidar desses homens e mulheres de Deus que estão no campo? Você simplesmente vai estar administrando aquilo que Deus colocou na sua mão, na vida dessas pessoas. Então que essa noite eu quero fazer um pedido para o Espírito Santo, que Ele possa visitar cada um de vocês, que Ele possa visitar a sua casa, seu ministério, a sua igreja, e chamar você um pouco para conversar sobre esse respeito dessa situação, porque não tem como brincar, não tem como ser diferente. Ou nós servimos a Deus com honra, ou nós dedicamos a nossa vida a servir a Deus de verdade, ou se não tem alguma coisa errada sobre a nossa vida.
Porque servir a Deus é sim, sim, ou é não, não. Não tem outro meio termo. Então nós pregamos muito isso na igreja, dizendo para as pessoas, servir a Deus é sim, sim, não, não, não. Mas quando chega a vez da liderança fazer isso, nós recuamos e empurramos outros para fazer em nosso lugar. Chegou o momento de nós fazer agora, para que o nome do Senhor seja eternamente louvado e exaltado. Amém? Você queria falar alguma coisa para encerrar? Eu queria agradecer, gratidão mesmo pela oportunidade de a gente poder trazer um pouco dessa realidade missionária, as experiências do campo, daquilo que nós enfrentamos na nossa jornada. Igual a missionária falou, não é em qualquer lugar que a gente tem essa disponibilidade de poder mostrar um pouquinho dessa realidade missionária, desse trabalho que nós fazemos lá fora. Muitas das vezes as pessoas têm uma imagem distorcida do missionário, de que só vai na igreja para pregar. E o missionário não, ele está no campo de batalha, ele está ali para fazer, propagar mesmo o reino de Deus. E então eu quero gratidão mesmo pela oportunidade de a gente poder falar desse verdadeiro trabalho missionário, mostrar esse trabalho missionário. Quero agradecer a todos aqui que se disponibilizaram de nos receber e trazer um pouquinho desse conteúdo que nós temos para entregar. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso técnico de som ali, né? O obreiro Luiz Fernandes, que está aí com nós aí, meu genro, para aí. Tem que aguentar aí, né? Fazer o quê? Essa missão tem que ser... É uma missão, mas não é fácil. Mas que Deus te abençoe você grandemente. Eu quero também aproveitar para estar também... Deus possa abençoar a minha esposa, a pastora Ângela, meus filhos, os meus genros, meus netos, enfim, essa família abençoada. E a família de vocês também. Todos vocês aí que estão lá fora, né, que estão assistindo aí, que Deus possa abençoar grandemente vocês aí, todos os missionários de uma forma geral, e vocês tenham abrido porta para os missionários nas igrejas, para pregar a verdade do Senhor. Que Deus abençoe vocês grandemente, continua abrindo porta, continua enviando, continua, lutando, capacitando aí os membros da igreja, os obreiros, para que Deus possa ser glorificado através da vida de vocês. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. E eu quero passar mais uma vez, o Luiz Fernando, a situação das pessoas que querem ajudar. Vamos colocar mais uma vez, vai ficar mais fácil para as pessoas depois ver também? Como é que está? Tem um replay do chat ao vivo, o conteúdo que foi disponibilizado aqui online, o chat fica ao vivo Mas também. ela vai estar falando mais uma vez aqui para ficar gravado. Sim. também. Tá? Pode falar aí o mundo Pix, para que as pessoas que nesse sentido o coração da parte de Deus ajudar vocês aí nessa jornada. Ok. É um telefone, né? Celular 31 DDD 992 24 8726. Certo. Meu nome é Lilian Cristina de Freitas, então vai aparecer lá para não ter problema, né? E que Deus então possa direcionar os corações, porque a gente crê muito nisso, né? Tem pessoas que já têm um coração inclinado, a gente sempre ora para Deus encontrar esses corações, né? E despertar aqueles também que às vezes a pessoa pensa que porque Deus não falou com ela, ela não tem que se envolver. Mas às vezes ela está perdendo a oportunidade, porque Deus é um Deus generoso. E às vezes quando a gente se põe nesse lugar da liberalidade, Ele vai colocar na proporcionalidade do quanto você vai entregar para o reino de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Querido Deus, queremos agradecer o Senhor nesse momento. Agradecer pela vida, meu Pai, daqueles que participaram conosco desse podcast, aqueles que assistiram e entenderam, e que o Senhor, creio que falou grandemente com cada um de nós. Ó Deus, leva esses missionários para esta missão. Mas que o Senhor sempre esteja, meu Pai, guardando, livrando de todo o mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Porque nós sabemos que nessa jornada o inimigo tem tentado, ó Deus, parar o projeto do Senhor. Mas eu creio, meu Pai, que aquele que é chamado e escolhido pelo Senhor, eu sei que está debaixo da tua potente mão, Senhor. Guarda a família deles que está ficando, guarda a casa deles, Pai, porque eu abençoo eles com toda sorte de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim oramos
e damos por encerrado. E que a graça do Senhor possa estar em cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém?